acho que mesmo que fosse eu que tivesse composto essa frase, esse raciocínio, mereceria ser bem pensado. Mas não fui eu, como foi Santo Agostinho, que foi considerado um dos espíritos principais da codificação espírita. Ele coloca numa única frase muito curta: magnetismo e sonambulismo. Magnetismo dando conta do perispírito, que é a causa de todos os fenômenos espíritas, e o sonambulismo como a primeira grande experiência de isolamento da alma, ou seja, desprende, desaprega, traz aqui fora, vamos testar isto. E nós simplesmente, parece, ou não lemos Kardec, ou discordamos dele, ou, se não quiser dizer peremptoriamente Allan Kardec, digamos Santo Agostinho, que era o Agostinho de Hipona, um dos grandes nomes enquanto encarnado da Igreja Católica, e até hoje é considerado como um dos seus maiores. Então Santo Agostinho vem e nos coloca dic chofre perante o magnetismo e o sonambulismo. E sonambulismo, se hoje magnetismo a gente ainda fala, sonambulismo então é o filho ingrato, né, que mandou-se embora e não se quer ele de volta nunca mais ao nosso lado. São coisas que a gente realmente tem que pensar na nossa viagem. Na nossa viagem a gente precisa de bagagem, e já que a gente vai ter que levar essa bagagem, vamos então aqui acompanhar isto que estes grandes nomes nos deixaram na codificação espírita. Capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, item 27. Deve alguém pôr termo às provas de seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Como o livro Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais lido de todos pelos espíritas, certamente a gente já leu essa pergunta e ela é bem objetiva. Acho que a gente nem pensaria duas vezes. Bom, tem uma pessoa sofrendo muito, o que a gente faz? A gente ajuda ou não? É porque ela tem que passar por isso mesmo, então deixa. É isso que Allan Kardec pergunta. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Isto é óbvio, acredito eu que seja óbvio, mas é óbvio enquanto a gente está bem sentadinho aqui, está tudo tranquilo, é óbvio. Não, a pessoa está ali morrendo, o que você acha que eu devo fazer? Vá lá e salve, vá lá. Não, porque teve uma pessoa que estava, mas eu acho que ela já veio, uma mediunidade numa reunião, disse que a pessoa veio para sofrer. Ah, então deixa. Não, deixa não, vá lá, um socorro. Ah, mas é porque não é você que está ali do lado. Pois é, você precisa treinar a sua paciência. Tá bom, então vamos comigo. Ah, não, agora não, porque agora eu tenho um compromisso. Então isso é muito lógico para a gente colocar para os outros. Mas na hora em que isso nos afeta diretamente, parece que nos escapa. Parece que a gente consegue fugir. A gente tem todas as justificativas do mundo. Não, olha, você não sabe o que foi que eu fiz essa semana toda, eu estou exausto. Ah, não, eu tenho que cuidar agora da minha família. Não, esse problema é um problema para você cuidar, tanto que ele veio para você. Bom, se ele veio para você, você está trazendo para mim. Mas a gente foge, a gente escapa. De alguma forma a gente sempre escapa, ou tenta. E quando a gente tem um magnetismo na mão, tem que alguém nos procura precisando para você ou fazer ou indicar como ser feito, você simplesmente deixar de lado é meio complicado. Mais complicado ainda no nosso caso espírita, de movimento espírita,
é quando você encontra um expositor espírita com 5 títulos na área da medicina, ele dizer de público: não podemos mudar o karma de ninguém. Se a pessoa tem uma dor, ela tem que ficar com essa dor. Então, para que é que se formou em medicina? Porque como médico você está só complicando o karma. Mas nós somos tão incoerentes, tão inconsequentes, que não só temos uma opinião distorcida a esse nível, como queremos fazer que ela valha para a vida dos outros. E aí dá no que dá. Nós perdemos oportunidades, nos perdemos em meio às oportunidades e ainda por cima atrapalhamos os outros que poderiam melhor aproveitar as oportunidades. Certamente alguém aqui deve estar pensando: bom, isso é teoria. Jacó chutou agora um exemplo. Quisera eu ter inventado isso. Infelizmente é a realidade. Alguém diz que a gente não tem o dever de ajudar ninguém, porque cada um tem que passar pela dor que está programada. Se assim fosse, então a gente teria que chegar aqui, não cuidar de nada, não estudar, não se limpar, não se assear, não, nada. Era para a gente viver tudo feito bicho. Mas mesmo os bichos, quem tem o hábito de navegar a internet, vê que mesmo entre os animais, eles se socorrem uns aos outros. Quando o animal está ferido e ele está num ponto em que ele não consegue se virar para se lamber, porque na sua saliva ele tem ali verdadeiro trânsito de antibióticos e de anti-inflamatórios, as suas salivas são altamente reconstituintes para o seu próprio organismo. Vem um outro animal e faz aquela função, e não tem nojo, não tem asco, não tem eu estou ocupado, não tem eu não sou magnetizador. Ele vai e faz. Mas nós, enquanto espíritas, muitas vezes somos convidados a pensar diferente. Houve uma época que, graças a Deus, já praticamente não existe mais, em que quando alguém se matava e que se levava o nome para uma reunião, era um tal de: eu não quero saber, isso aqui não é bom, a gente vai atrair fluidos ruins, isso aqui vai desequilibrar, vamos fazer isso, mas só no terreiro do outro. Tem gente ainda hoje, infelizmente, que não ora por pessoas em situações mais críticas para não atrair as vibrações para o próprio lar. Ou seja, duvida até da força da própria oração. Porque se eu estou orando para o bem, eu estou ampliando uma frequência boa. Mas na hora que eu estou orando para o bem, para uma pessoa má, eu estou dizendo que a vibração do mal é maior do que tudo que eu tenho de vibração em mim. Então é uma descrença radical. E nós achamos que somos crentes. Uma das perguntas que eram muito comuns, que me chegavam, era: eu quero aplicar um passe no meu filho, eu não posso, não é? E aí você pergunta: não pode por quê? Não, porque lá no centro diz que só pode se for no centro. Ah, então você vai lá no centro e aplica. Ah, mas eu não sou passista, então nem lá no centro eu posso. Então deixe seu filho sofrendo. Ah, mas eu não vou fazer isso com meu filho. Então o que é que você faz? Ah, então eu vou levar para uma rezadeira ou para um farmacêutico ou para algum lugar que faça alguma coisa. Por quê? Porque você não pode. E você não pode porque alguém disse que eu não podia. Vamos fazer aqui uma primeira reflexão. Um dos fundamentos do magnetismo é a aplicação em alto nível. O que é uma aplicação em alto nível? Você está no seu melhor padrão. O que melhor aumenta o nosso padrão? 2 itens: oração e amor. Você está com o seu filho doente, você tem todo o amor por ele. Basta você fazer uma oração, já chegou no alto nível. Aí alguém vem dizer que você não pode. Mas que teoria é essa? De onde veio essa teoria de que eu não posso socorrer um ente querido meu? Ah, mas é o meu marido.
Ah, então você já não o ama, detesta ele, então deixa ele se acabar para lá. Não, mas eu amo meu marido. Bom, se você ama seu marido, então por que você não faz amor com ele? Não é porque ele está doente. Eu digo, não, fazer amor não é sexo, não, estou dizendo fazer amor. Vá, faça amor com ele, dê amor para ele. Ah, mas eu nunca vi, eu não sei como é que se faz. Então dê amor. Se você sabe o mínimo que seja, faça o mínimo que você sabe. É melhor do que deixar sem nada. Ah, mas eu não tenho coragem. Tá bom, então deixa o desgraçado para lá. Deixa ele sofrer, pelo menos ele vai aprender. Normalmente o marido precisa aprender muita coisa. O marido não sabe de quase nada. É uma doença. Por isso que eu nunca vou reencarnar mulher, porque eu não aguento um doente desse perto de mim. Marido é uma tristeza. Só vocês mulheres mesmo para aguentar, porque não dá certo não. Olha o que eu estou falando aqui e eles estão rindo. E eu também estou rindo, porque é desse jeito mesmo. Então a gente fica nessa situação constrangedora. O movimento espírita, em vez de facilitar, lógico que eu estou falando aqui o movimento espírita, isso é muito forte porque parece que é todo mundo. Mas muitas casas espíritas, elas em vez de facilitarem a nossa vida, elas complicam, porque nos colocam dentro de um monte de proibições e não dão razão. E as explicações às vezes não resistem ao menor comentário. E se você contrapõe alguma coisa, você é considerado herege, você não tem fé, é porque você duvida de tudo e de todos. Olha, pois eu particularmente, quando alguém não acredita de saída. É muito mais fácil aprender quem não acredita do que quem acredita em tudo. Que quem acredita em tudo, o que quer que você diga, aceita. Aí quando você chega no outro canto, dizem diferente, aí você diz, e agora? Bom, agora eu vou ficar com esse, que o cara é mais legal do que o outro. Ou seja, os seus critérios se perdem. Você fica sem critério. Por que é que você gostou dessa explicação e não daquela? Quase nenhum de nós resistimos a uma pergunta desse tipo. Por que você se comporta assim e não desse jeito? Porque lá no centro disseram isso, e nesse outro centro disseram diferente. E como foi que você chegou à conclusão de que aquele é melhor? Porque lá a casa é mais arrumada, as pessoas são mais simpáticas. Tá bom, mas a essência filosófica, essa, tchau, não existe. Muito bem. Então nós temos sim que fazer o que nos cabe. Se a pergunta é aqui para quem sofre, e se quem sofre é o meu filho, vamos fechar a questão. E se quem sofre é o meu marido, é a minha esposa, é o meu amigo, estou na faculdade, um colega meu de repente ao meu lado começa a passar mal, bom, e não tem como levá-lo agora ao hospital, não tem nada. Eu, como magnetizador dos rapazes, eu acho que dá para eu fazer alguma coisa. Mas eu não vou fazer porque eu não estou no centro espírita. A gente está indo contra o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo nessa questão do item 27. Temos que saber o que devemos fazer, como, quando e onde. Na Gênese, capítulo 14, que este capítulo todo magnetizador deveria conhecê-lo, deve conhecê-lo de ponta a ponta, pelo menos. No capítulo 14, item 14, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Vamos aqui já fazer a primeira reflexão. Os espíritos atuam nos fluidos, não pegando, mas atuando pelo pensamento e pela vontade. Eu sou espírito? Sim. Só que eu estou encarnado. Eu posso então mexer, movimentar os fluidos através do pensamento e da vontade. Então já de saída a gente já começa a perceber que mesmo eles falando do espírito desencarnado, isto também se reporta a mim, principalmente porque é uma ação que nós chamamos de subjetiva, ação do pensamento, ação da vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam.
Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Muda-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Ora, os espíritos fazem isso. E quando nós nos determinamos também com vontade, quando a gente começa a pensar violentamente forte em direção a alguma coisa ou a alguém, são exercícios que a gente não recomenda se fazer de brincadeira, mas é um dos exercícios, inclusive, de colocar em excitação o centro frontal. Você olhar fixamente para uma pessoa e dirigir uma ideia. E aí a gente começa a perceber como é poderosa esta usina. Nós podemos sim interferir pelo pensamento e pela vontade. Vontade, eu quero, eu vou fazer. Você vai olhar para trás, olhe para trás, olhe para trás, e de repente a pessoa olha para trás. E ela olha para trás. Se você tiver acesso e perguntar: por que foi que você olhou para trás? Ah, porque eu senti que você estava olhando para mim. Sim, mas como é que você sentiu que eu estava olhando para você se você não tem olhos atrás? Ah, eu não sei, mas eu sentia, seus olhos estavam desse tamanho em cima de mim. E por que desse tamanho? A gente nunca diz: seus olhos estavam bem miudinhos em cima de mim, porque a gente acha que só o que atinge é o que é grande, quando na realidade o Aedes aegypti tem um bichinho desse tamanhozinho, está fazendo uma desgraceira danada, dá uma picadinha e deixa a gente, olha que eu já vi gente grande que nem eu, ficar vários dias deitado, febre, moleza, dor, e a gente fica com aquele danadinho que era uma coisinha desse tamanho que a gente nem sabe por que aquilo faz tanto mal. E normalmente quem concentra esse tipo de energia, em vez de abrir os olhos, pelo contrário, parece que fecha, fica quase como alguém que quer chamar a atenção. Há muito tempo eu ouvi isso na televisão, uma grande atriz, modelo, ela dizendo que uma das formas melhor que tem de se ficar bonita é fazer de conta que usa óculos e está sem ele, faz assim. Aí todo mundo diz: mas que olhar bonito, ou seja, miúda o olhar. Então normalmente quem faz esse tipo de emissão não fica com o olho arregalado, fica ao contrário, com o olho quase fechado, ali só emitindo. Parece até olho de cabra, que é na horizontal, né? Nem parece que é olho de ser humano. Pelo pensamento eles imprimem, é a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. Visão, pensando, e vontade, querendo. Essa é uma das grandes máquinas de magnetismo natural que todos nós temos. Por que às vezes a gente diz: nosso ambiente aqui está tão agradável? E a gente diz isso em quase todos os ambientes de igreja, de qualquer tipo de igreja. Por quê? Porque as pessoas entram numa frequência de bons pensamentos, ainda que sejam para pedir. A gente entra com outra frequência, e o desejo, na maioria das vezes, é para o bem. Oh Senhor, ajuda, Senhor, ajuda meu filho, ajuda aquela pessoa, facilita para que eu viva melhor. Então são todos pensamentos brandos. O ambiente fica saturado desse tipo de energização. Então tudo isto é o dia a dia a nos dizer que nós temos sim como viver melhor, como estar melhor. Ainda na Gênesis, no mesmo capítulo 14, agora no item 31. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples ações dele. O fluido universal é o mesmo princípio, é o mesmo elemento do corpo e do perispírito. Muitas vezes a gente lê isso tão rápido que não percebe, e quando percebe não dá atenção. E quando não dá atenção, a gente começa a perder as referências. Corpo físico e perispírito têm a mesma matriz, vem tudo do mesmo ponto, e sendo do mesmo ponto, do mesmo elemento, eles têm pontos naturais
de conexão desde a Gênese, porque vieram de um mesmo ponto primordial. Então, o nosso perispírito e o nosso corpo são afinizados, entre outras causas, pelo motivo de virem da mesma fonte, do mesmo princípio, do mesmo campo energético. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Vejam que aqui está começando a já se delinear o processo. Espírito e corpo, o mesmo elemento. Nesse perispírito, que é o elemento mais sutil, pode ser agregado outro elemento também sutil, e ele toma algum aspecto, seja de condensação, de dissipação, de contração, do que for. Como ele está infundido no corpo físico, ele pode gerar alteração nesse corpo físico. Se a gente vai para o exemplo mais gritante, o caso das marcas reencarnatórias. Alguém desencarnou por esse motivo, com essa lesão. Quando ela reencarna, e principalmente quando essas reencarnações são mais próximas, ele traz essa matriz agora no corpo. Mas por que essa matriz? Porque ela está exatamente no grande campo que dá asa para que isso aconteça, que é no perispírito. A moça, a marca que está no perispírito, agora se projeta para o corpo. Bom, se isto é possível e se isto é real, poderíamos já começar a deduzir. Então, se eu alterar a estrutura do perispírito, eu altero a estrutura do corpo? Em princípio, sim. E por que a gente não consegue isso com facilidade? Primeiro, porque